Olá pessoal, nessa 20ª aula do curso de Wolfram Matemática, a gente vai aprender a importar arquivos de texto e imagens para matemática e exportar alguns arquivos. Então, para a gente importar o arquivo de texto, a gente vai ter que dar o comando import, dessa forma, lembrando sempre da letra maiúscula ali no início. E aqui a gente vai colocar, entre aspas, e a gente vai colocar a localização do arquivo que a gente quer importar. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma pasta aqui, né? Eu já criei esse arquivo aqui, ABC. Então esse arquivo ABC vai ser ABCDE e embaixo FGHIJ. Então esse daqui é um arquivo no bloco de notas, .txt, né? Então como que a gente faz para importar ele? A gente vai ter que pegar então esse caminho aqui em cima, né? Então copiando isso daqui, dando um Ctrl C nesse caminho aqui em cima, voltando lá no matemática, dando um Ctrl V aqui, a gente vai então colocar isso daqui, né? Então você vê que o caminho já veio para cá, né, dessa forma. E aqui agora a gente tem que colocar, né, o arquivo que a gente vai querer abrir. A gente dá duas barras aqui, né, essas barras dessa forma, virado para o lado esquerdo, e a gente vai colocar o nome do nosso arquivo. O nome do nosso arquivo, como eu mostrei ali, é abc.txt. Então ela é dada dessa forma daqui. Então, quando a gente der o Shift Enter, o que vai acontecer vai ser que ele vai abrir, então, o nosso arquivo aqui, né? Então, é justamente, né, esse nosso arquivo aqui, txt, abcde, fghij, né? Se a gente fecha isso daqui, a gente vai ter, então, o nosso arquivo aberto aqui pelo matemática. Outra forma de a gente fazer isso, aqui novamente eu vou copiar, né? Então, copiando e colando, a gente pode colocar esse arquivo no matemática uma forma de tabela. Então, você vai pedir, pega essas informações do arquivo txt e coloca em forma de tabela. Então, como que a gente faz isso? Para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui depois das aspas, né? Vai dar uma vírgula, colocar aspas novamente e escrever table. Então, quando a gente faz isso, dá o Shift Enter, a gente vê que agora ele importou a nossa tabela em forma de tabela aqui para o matemática. Outra coisa que a gente pode fazer é importar isso em formato de lista. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui em cima, um Ctrl V, né? E aqui, em vez de escrever table, você vai escrever list. Então, na hora que a gente dá o Shift Enter, ele vai aparecer uma lista com todos juntos, né? Então, apenas é uma lista, né, com esses elementos, né? Outra coisa que a gente pode fazer é utilizar o comando aqui, que é o CSV. Então, o que esse CSV vai fazer? CSV, né? Aqui em maiúsculo, né? Em minúsculo, aqui, CSV, né? A gente dá o Shift Enter, o que vai acontecer vai ser que ele separou, então, numa tabela, só que aqui note que não tem vírgula entre os elementos, né? Então, os elementos estão todos juntos aqui, e aqui, né, no formato de tabela, os elementos foram separados por vírgula. Então, dessa forma, você pode importar arquivos TXT, né? De todos esses jeitos, tá? Em forma de tabela, em forma de lista ou CSV. Agora, a gente pode importar imagens também, né? Além de arquivos TXT, a gente pode importar imagens. E aqui também a gente pode dar um comando que é o seguinte, vai ser o símbolo de cifrão, import formats, dessa forma, né? Então, quando a gente dá o Shift Enter, vai aparecer então todos os formatos que é aceito aqui pelo matemática. Então, todos esses formatos daqui vocês podem importar para o matemática. Então, vocês podem olhar aí com calma, né, todos esses formatos. Se o que vocês estão interessados em importar estiver aqui, então provavelmente vai funcionar, né, vai conseguir importar. Então, como que a gente faz agora, né, para importar imagens, né? Então, aqui um exemplo que eu vou fazer vai ser uma imagem JFF.jff, né? Então aqui a gente vai dar o comando import novamente. E da mesma forma, a gente simplesmente vai dar aqui aspas e colocar a localização dessa imagem. Aqui eu vou abrir nossa pasta novamente e eu vou pegar essa imagem aqui, download, né? Então, essa imagem download. Vê que esse arquivo está em JFIF, né? Dessa forma, desse formato. Então, novamente, copiando lá em cima, né? A localização, aqui dá um sim. A gente vai dar as duas barras e escrever o arquivo que a gente quer, que é download.jff. Então, dessa forma, quando a gente der o nosso Shift Enter, essa imagem vai ser importada para o matemática. Então, apareceu essa imagem aqui. A gente também pode exportar arquivos, né? Exportar conteúdos. E como que a gente faz para a gente exportar esses conteúdos?
Aqui a gente pode ver novamente, dar um comando export formats, né? Então, ele já até aparece aqui, né? Então, quando a gente der o Shift Enter, a gente vai ter, então, esse comando agora para o export, né? Lá a gente fez para o import, agora export. A gente vai ter, então, todos os formatos que a gente consegue exportar, né? Então, todos esses formatos estão aqui e a gente consegue gerar, né? Então, esses formatos. Então, aqui como exemplo, vamos exportar um gráfico, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um gráfico que vai ser igual a plot, vai plotar, então, a função x com x variando de -1 a 1. Né? Então, quando a gente dá o Shift Enter aqui, ele fez, né, o gráfico y igual a x. Né? E aqui eu chamei esse gráfico de gráfico, né, dessa forma. E para a gente exportar esse gráfico, a gente simplesmente dá o comando export. E aqui a gente vai escrever o seguinte, a gente vai colocar em aspas, a gente vai escrever o nome que a gente quer que o arquivo seja exportado e o formato. Né? Então, por exemplo, aqui eu quero que esse gráfico se chame gráfico com formato PDF. Então, você dá um ponto PDF e aqui você escreve, depois de uma vírgula, você escreve o gráfico, né, que é justamente isso daqui. Né? A gente quer exportar isso daqui com o nome gráfico e formato PDF. Então, quando a gente der o Shift Enter, ele vai retornar isso daqui para a gente, né, gráfico.pdf. Quando sai isso daqui, ele já está dizendo que já conseguiu, já gerou então esse gráfico. E a gente então pesquisa aqui no computador, né, gráfico. Aqui eu vou abrir o local. Quando a gente abre aqui, né, a gente vê que vai ter o nosso gráfico. Né? Então, pesquisando o nome ali, ele já vai aparecer, mas normalmente quando ele exporta assim, ele já joga na pasta de documentos, né, do computador. E a gente pode exportar também isso daqui em PNG. Então, se você vier aqui e simplesmente der o comando aqui, .png, ele vai exportar em PNG e assim, né, sucessivamente. Você pode olhar então aqui os formatos de imagem, né, que ele pode gerar. Então, dessa forma você vai gerando pode gerar esses formatos. Né? Outra coisa que a gente pode fazer é exportar alguns conteúdos em forma de texto. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou dar o comando export. Aqui eu vou chamar isso de tabela.txt, então ele vai gerar um txt. Né? E eu vou fazer então o seguinte, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, uma tabela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu fiz uma tabela aqui, quando der o Shift Enter, ele já vai aparecendo aqui, né? Aparece aqui tabela, então já gerou, a gente pode pesquisar no computador. E abrindo isso daqui, a gente vê que ele gerou essa tabela daqui, né? Então, a gente colocou essa tabela 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele gerou 1, 2, 3 em cima, 4, 5, 6 embaixo, dessa forma. E como apenas mais um exemplo, né, que eu vou dar Ctrl C, Ctrl V de novo, aqui eu vou escrever uma tabela 2.txt, e agora eu vou colocar isso tudo junto, só como um exemplo, né, para ver como é que ele faz. Quando a gente dá o Shift Enter, ele gerou ali, procurando no computador tabela 2, já vai aparecer aqui esse arquivo txt, e ele fez isso dessa forma daqui. Então, é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.